Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Neste dia 25 do mês 9 de setembro, nós somos convidados a meditar o Evangelho Diário. É um sábado e já vamos preparando o nosso coração pela intercessão da Virgem Maria, que a igreja nesse dia sempre nos traz à tona, nos recorda a nossa mãe querida, nos celebra a Virgem Maria. Então, que nesse dia nós possamos já pedir a intercessão dela, para que o nosso final de semana seja abençoado e iluminado, para que nós vivamos em família, mas vivamos em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas. Será o capítulo 9, versículo 43b ao 45. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas do Senhor, esse evangelho, quando o Senhor mesmo diz o que irá acontecer com ele, ele faz os discípulos que estão ao seu redor e todas as pessoas que ali estavam a entender que o Senhor sonda os nossos corações. E aquele que o iria trair, tinha tempo ainda para voltar atrás, porque nesta hora o Senhor se revela, Deus, o Cristo. Porque o Senhor disse que ele iria ser morto, que ele iria sofrer muito. E eles relata o Evangelho que eles não compreendiam e tinham medo de perguntar. Mas que também, aquele que no coração dele trazia maldade e sabia que iria entregar o Senhor, eu tenho certeza que no interior dele, ele conseguiu compreender que ali na frente dele estava o Mestre, estava o Filho de Deus. Ao Senhor falar isto para eles, o Senhor mostra para eles que Ele é Deus. E o Senhor, num certo ponto, quer fazê-los acordar, entender. Por isso que no final diz que eles não podiam entender e tinham medo. O medo atrapalhava eles de ver o Cristo na tua frente, de ver o Senhor, o seu Mestre, o Libertador e o Salvador, que ali estava. E que ainda eles tinham tempo para aproveitar com Jesus, para viver com Jesus, e para depois anunciar aquele que estava com eles. Porque é uma das maravilhas que eles viveram, estarem junto com o Senhor, caminharem com o Senhor. E que nós também, a exemplo desse Evangelho, possamos também olhar para o Senhor, quando o nosso sacerdote o levanta na Eucaristia, olhar para o Senhor nos sacramentos que a nossa igreja celebra, que são os sinais vivos de um Cristo que é invisível, mas que através de ações visíveis que nós podemos visualizar, o Senhor se manifesta, e que nós também possamos crer e não trair o nosso Mestre, acreditar.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. E que desça sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.